Olá, galerinha do primeiro ano. Aqui quem fala é a professora Érica. Eu estou aqui para apresentar a vocês o conteúdo de geografia, que terá como temática natureza e biosfera. E eu já inicio aqui a aula apresentando o objetivo geral da aula, que é basicamente o quê? Compreender e analisar o que é a biosfera e suas principais características. Ou seja, turma, nessa aula vocês vão estar vendo do que trata esse conceito de biosfera e seus principais fundamentos e características. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse tema também, ele é um tema de ordem biológica, certo? Mais precisamente dentro do contexto da ecologia. Isto a biologia, ela também trata essa mesma temática. Mas como a geografia também, ela é dividida em física e humana, esse mesmo conteúdo, ele é estudado por essa disciplina. No caso aí, no primeiro ano do ensino médio. Então, nós temos, agora nesse segundo slide, nós temos uma definição bem clara do que vem a ser esse conceito, o que ele diz. Observem aqui. Na Terra, ao conjunto formado por todos os seres vivos e pelos locais onde eles habitam, dá-se o nome de biosfera. Podemos considerar que a biosfera é dividida em grandes ambientes naturais, que destes são exemplos: os grandes ambientes naturais terrestres e os grandes ambientes naturais aquáticos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que a biosfera, ela pode ser aí considerada a esfera maior, certo? E que por isso é chamada de esfera da vida. Eu quero dizer que ela também pode ser aí considerada, segundo o que o slide apresentou, um conjunto de todas as partes do planeta. Ou seja, onde existe vida, certo? Eu posso estar aí denominando como sendo biosfera, ok? Outro ponto importante e que deve também aí ser ressaltado é que a biosfera, ela encontra-se à superfície da Terra e está relacionada com outras demais camadas, que são estas: a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Então, o que significa cada uma dessas camadas, turma? Gente, a litosfera, ela é a camada sólida do planeta e ela é constituída basicamente pelos solos, pelas rochas. Aí nós temos também a hidrosfera, certo? Que está aí voltada para a questão aquática, né? Então, toda a água que existe no planeta Terra, aí sendo a questão dos lagos, dos mares, dos oceanos, são elementos pertencentes a essa esfera denominada de hidrosfera, ok? E aí nós temos também a atmosfera, que o próprio nome já remete aí, né? A camada de gases, né? Que envolve o ar, certo? Então, vejam que a biosfera, ela envolve também aí outras demais camadas terrestres. E assim, pessoal, tem um ponto que também é muito importante salientar. Observem aí nessa imagem que nós temos diversos seres vivos. Vamos, com base aqui nessa imagem, fazer aqui uma análise. Nós sabemos, pessoal, que nenhum ser vivo, ele consegue sobreviver sem depender uns dos outros. Por exemplo, em um rio, numa floresta, podem ser encontrados diversas espécies de seres vivos. E eles vão depender de outros fatores que são essenciais, como a luz, o oxigênio, a temperatura. Então, dessa forma, turma, a gente percebe o quê?
que eles estão em constante interação uns com os outros e com o meio ambiente onde estão inseridos. Então, toda essa relação, ela está aí voltada para a biosfera, que é nada mais, nada menos do que a esfera da vida, como eu já mencionei antes. E, assim, existe também um fator muito interessante, que é com relação ao nível de organização dos seres vivos. Como é que esse nível de organização dos seres vivos, ele se apresenta, certo? Observem aqui essa imagem. Aqui nós temos a ilustração de um ecossistema. Como é que isso se dá? Observem o seguinte. Com relação ao nível de organização dos seres vivos, eles vão ser considerados, pessoal, através de alguns elementos e fatores importantíssimos. Por exemplo, dentro de um ecossistema, aí vocês devem estar se perguntando, e o que é um ecossistema? Turma, um ecossistema é toda relação que se estabelece dentro de um espaço. E ele vai ser dividido entre dois componentes importantíssimos, que vocês precisam observar atentamente. E que fatores importantes são esses? São os fatores chamados aí, os componentes chamados de bióticos e abióticos. O que são fatores bióticos, pessoal? Os fatores bióticos estão aí relacionados aos seres vivos. Por exemplo, os animais, os fungos, as bactérias, os protozoários, isto é, todos os elementos vivos são partes pertencentes a esses componentes denominados de bióticos. E aí nós temos também os abióticos, que está mais voltado para o ambiente em si. Aí nós temos a água, os sais minerais e temos também os solos, certo? E nós temos aqui, nessa próxima imagem, a representação de um ecossistema, que vai aqui exemplificar bem como é que se dá aí, essa conjuntura. E aí nós temos aqui, nessa representação, onde nessa primeira imagem está exemplificando o quê? Um organismo, aí representado pelo lobo. Nessa segunda imagem, nós vemos um grupo da mesma espécie em uma mesma região. E a isso nós damos o nome de quê? Nós chamamos de quê? De população. Na terceira imagem, nós vemos que quando esse conjunto de população e de outras populações habitam a mesma região, nós chamamos de comunidades. Então, observem aí que na terceira imagem, nós temos aí diversas espécies, Ou seja, são aí diferentes populações ao qual nós damos o nome de comunidades, que estão aí habitando a mesma região. E por fim, vamos ter o ecossistema, que vai ser toda essa relação que vai se estabelecer dentro de um contexto de todas as comunidades. E prestem atenção, turma. No nosso planeta, nós temos vários ecossistemas, certo? E o conjunto desses ecossistemas, de todos eles, é que vão aí constituir a biosfera, que é essa camada tão importante, fina, que envolve a Terra, que envolve o nosso planeta. E existe um ponto, pessoal, aqui que eu gostaria também de frisar, antes de encerrar aqui a minha fala, com relação a essa questão, pessoal, de chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. Nós sabemos que hoje, infelizmente, a diversidade dos seres vivos, incluindo as espécies, vegetais e animais, os ecossistemas, como eu já mencionei antes, eles são
a base de nossa vida no planeta, né? Isso daí a gente não pode, enfim, desconsiderar jamais. Mas assim, o que nós vemos, infelizmente, é que cada vez mais os ecossistemas, eles estão sendo deteriorados, ou seja, destruídos. Espécies inteiras estão desaparecendo ou em via de extinção, né? E, infelizmente, os principais motores, causadores desta perda de biodiversidade, enfim, de impactos da biosfera, digamos assim, são os resultados do grande peso, né, que o nosso sistema econômico ele exerce sobre ela, né? Como, por exemplo, alteração do habitat, poluição de todos os tipos enfim, de recurso natural, né? O que vai aí interferir nas mudanças climáticas. Então, a gente também precisa ter essa consciência, né? Essa consciência ambiental com relação a esse assunto, porque é um assunto voltado para as nossas vidas. É o meio ambiente, é a natureza, é a biosfera. Então, assim, turma, só para recapitular, vou apenas aqui ressaltar alguns importantes pontos para que vocês realmente não esqueçam o que foi apresentado. Então, assim, vocês puderam ver que a biosfera ela pode ser definida como esse conjunto de ecossistemas da Terra, isto é, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta, e geralmente esse termo ele está relacionado aí com os seres vivos, né, que aqui vivem. Então, é isso, galerinha. Eu espero que vocês realmente possam ter compreendido o assunto. Se porventura tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me chamar no PV, fazer alguns questionamentos, algumas considerações. Espero que vocês realmente possam ter entendido. E agora o segundo ponto vai ser a realização das atividades que serão propostas, certo? As questões que vão ser apresentadas mais adiante. Então é isso. Não fiquem apenas aqui na minha explicação, vão em busca de mais fontes, pesquisem, procurem aí aprimorar esse conhecimento, né, sobre esse conteúdo que é muito importante e que vocês tenham aí um ótimo aproveitamento nas pesquisas que virão, ok?